Meus pais me levaram para umas férias dos sonhos e nunca mais voltaram. Eles me deixaram sozinha em um país estrangeiro, com nada além de um bilhete que dizia: "Você tem 17 anos e idade suficiente para sobreviver." Eu me chamo Malu. Tinha 17 anos quando meus pais me levaram para o Egito. Disseram que era uma viagem de recomeço. Eu estava lutando, reprovando em matemática, brigando com garotas na escola, matando aulas. Minha mãe dizia às pessoas que eu estava apenas mal-humorada. Meu pai não falava muito. Na verdade, ele nunca falava. Mas quando eles me surpreenderam com 3 passagens e disseram que seríamos só nós 3, sem irmãos, sem ligações de trabalho, eu me deixei. Acreditar que eles queriam fazer algo realmente diferente dessa vez. Que talvez essa fosse a maneira deles de tentar. Os primeiros dias foram estranhos, mas cheios de esperança. Tomamos sorvete à beira-mar em Sharm el-Sheikh. Visitamos as pirâmides de Gizé e outras ruínas antigas com as quais eu não me importava. Tiramos fotos sorrindo para postar no Instagram. Minha mãe até segurou minha mão enquanto esperávamos na fila para um passeio de barco com fundo de vidro. Lembro-me de pensar: talvez estejamos mesmo recomeçando. Na manhã em que tudo mudou, deveríamos voar de volta para os Estados Unidos. Tomamos café da manhã juntos no buffet do hotel. Minha mãe usou seu batom coral, aquele que ela só usava em dias importantes. Meu pai tomou seu café preto de sempre, lendo o jornal sem virar uma única página. Então, pouco antes de fazermos o check-out, minha mãe se virou para mim e disse: "Vamos descer a rua para comprar algumas lembranças. Voltamos em 15 minutos." Eu concordei. Mal olhei para cima. Estava rolando o celular tentando responder ao meu melhor amigo, que queria saber como estava indo o vínculo familiar forçado. 1 hora se passou. Depois 2. Depois 4. Perguntei aos funcionários do hotel se tinham visto meus pais. O recepcionista franziu a testa e disse: "Ah, o casal do quarto 302? Eles já fizeram o check-out esta manhã. O cartão-chave não funcionava mais. Corri até o quarto. Estava vazio. Minha mala havia sumido. Meu passaporte também. Até minha mochila. Como se eu nunca tivesse estado ali." Liguei para os celulares. Deles, direto para a caixa postal. As mensagens não foram entregues. Entrei em pânico. Andava de um lado para o outro na calçada, chorando, ligando várias vezes. Um estranho parou e perguntou se eu estava bem. Eu não estava. Fui até a embaixada dos Estados Unidos na manhã seguinte, desesperada e sem dormir. Uma mulher de blazer azul marinho e um coque apertado ouviu atentamente. Depois digitou algo no computador. Após um longo silêncio, ela se virou para mim e disse: "Seu voo de volta foi cancelado. Seu nome não está mais listado no seguro de saúde nem como contato de emergência deles. Sinto muito. Isso me atingiu de forma fria e repugnante. Eles não simplesmente me esqueceram. Eles me abandonaram. Eles não me deixaram para trás. Eles me deixaram de fora." Naquela noite, voltei para o saguão do hotel, esperando que, talvez, apenas talvez, houvesse um bilhete, uma mensagem, qualquer coisa. A única coisa esperando por mim estava no bolso da minha jaqueta jeans. Um pequeno bilhete dobrado, com a caligrafia da minha mãe. "Você tem 17 anos agora, com idade suficiente para sobreviver." Foi só isso que dizia, sem desculpas, sem explicação. Apenas uma frase que me cortou como uma lâmina. Me encolhi atrás de uma fileira de arbustos do lado de fora de uma padaria e chorei até não conseguir respirar. Eu não sabia como chegar em casa. Não sabia sequer se ainda tinha um lar. Não, algum lugar distante. Uma música tocava em um café próximo. Um casamento, talvez. Pessoas rindo, copos tilintando. Uma família que ainda se queria. Lembro de enrolar meus dedos em volta do meu celular, olhando para a última foto que tiramos. Juntos. Meus pais sorrindo sob uma coluna de mármore, e eu parada entre eles. Parecíamos uma família, mas as rachaduras sempre estiveram ali. Eu só não as tinha visto. Mais tarde, muito mais tarde, eu me lembraria de flashes da semana anterior à viagem. Meu pai sentado na varanda, segurando um envelope branco, com aparência oficial, com aviso final carimbado em vermelho. Minha mãe andando de um lado para o outro na cozinha, sussurrando alto demais para ser casual. E uma noite em que eles pensaram que eu estava dormindo, mas eu os ouvi discutindo. "Não podemos levá-la conosco." Minha mãe explodiu. "Ela vai estragar tudo. Ela não é mais uma criança. Ela mal está se segurando. Assim como nós." Eu queria acreditar que estavam apenas desabafando,
que era estresse, uma fase. Mas agora, sentada sozinha em um país onde ninguém sabia meu nome, percebi a verdade. Eles planejaram isso. Eles não se esqueceram de mim. Eles me apagaram. Não dormi nas primeiras noites. Na verdade, acampei atrás de uma padaria, perto da periferia da cidade. Havia uma lata de lixo de metal que irradiava calor suficiente para evitar que o vento me cortasse. Enrolei-me com a jaqueta fechada até o queixo, braços em volta do estômago, ouvindo os sons das primeiras entregas matinais. Garrafas de vidro, caixas tilintando, homens gritando em uma língua que eu mal entendia. Contava respirações só para não chorar. Na terceira manhã, fui pega tentando roubar um pãozinho que estava esfriando numa bandeja perto da porta dos fundos. Meus dedos estavam dormentes, minha boca seca. E eu nem ouvi os passos atrás de mim, até que alguém agarrou meu pulso. Congelei, olhos arregalados, esperando problemas. Polícia. Deportação. Em vez disso, uma mulher me olhou. Tinha cabelos prateados e grossos, presos num coque frouxo, pó de farinha no avental, e olhos, tão afiados que pareciam me cortar. Ela não gritou, não repreendeu, apenas disse: "Se você está com fome, trabalhe." O nome dela era Severina. Ela tinha 68 anos, administrava a padaria sozinha, falava inglês e morava no apartamento acima dela havia mais de 30 anos. Ela me deixou lavar pratos nos fundos, esfregar o chão, carregar sacos de farinha que eu mal conseguia levantar. Naquela noite, ela me entregou um cobertor dobrado e apontou para um berço no depósito, sem explicação, sem perguntas. Não era uma cama, não era quente, mas era seguro. E naquele momento, segurança era tudo. Severina não perguntou. Sobre minha família, ela não precisava. Acho que ela sabia. Dias se transformaram em semanas. Aprendi arábio o suficiente para seguir instruções básicas. Lavar, esfregar, mais farinha. Copiei seus movimentos quando ela preparava a massa. Observei seus olhos quando ela ajustava a temperatura do forno sem nunca olhar para o mostrador. Às vezes, ela falava comigo em frases baixas, geralmente tarde da noite, enquanto limpava o balcão. Uma noite, enquanto moldávamos pães, ela olhou para minhas mãos e disse: "Minha filha sempre teve mãos como as suas." Cheirava a fermento, sempre curiosa demais para o seu próprio bem. Eu não perguntei o que havia acontecido com a filha dela. Ela nunca mais tocou no assunto. Mas daquela noite em diante, ela começou a guardar os pães deformados, os que eram feios demais para vender. Ela os deixava embrulhados em papel pardo ao lado do meu berço, como se fosse um ritual, como se soubesse que o amor por alguém como eu precisava vir em pequenos pedaços silenciosos. Encontrei um laptop quebrado que alguém tinha jogado fora, atrás de uma lixeira. Passei horas consertando-o com peças emprestadas de uma oficina local. Aprendi a me conectar à rede pública de Wi-Fi. Me inscrevi em um programa de GED online para obter o certificado de conclusão do ensino médio já. Que eu não consegui terminar os estudos de forma tradicional. Então, eu estudava na porta dos fundos, ao lado de uma geladeira que zumbia alto demais. Fazia a lição de casa de álgebra, enquanto o cheiro de canela e gergelim torrado enchia o ar. Toda vez que recebia o resultado de um teste, eu sussurrava a pontuação baixinho, como uma oração. Guardei a jaqueta que usava no dia em que meus pais foram embora. Não porque quisesse, mas porque o bilhete ainda estava no bolso. Aquele que dizia: "Você tem 17 anos, idade suficiente para sobreviver." Algumas noites, eu o desdobrava só para provar que estava sobrevivendo, que eu ainda estava aqui, que as palavras deles não tinham me quebrado, mas no fundo, eu não tinha certeza de quem era sem eles. Eu não era mais uma filha, não uma estudante, não uma cidadã. Apenas uma garota que lavava pratos em um país que não sabia meu nome. E, no entanto, de alguma forma, eu ainda estava viva. A primeira vez que ganhei dinheiro que não cheirava a fermento ou suor veio de uma ação que eu mal entendia. Era uma pequena empresa de transporte egípcia voltada para o turismo. Li um artigo sobre seu plano de reestruturação em um jornal de negócios amassado, que alguém deixou em um café. Arrisquei e apostei os 50 euros que eu vinha, economizando para comprar uma passagem. O valor triplicou em 2 semanas. Foi nesse momento que algo mudou. Não no mundo, mas em mim. Eu não estava mais apenas sobrevivendo. Estava aprendendo a me mover. Severina me pegou uma noite com meu laptop aberto e planilhas espalhadas na pequena sala dos fundos.
Você está brincando de contadora agora? Ela provocou. Dei de ombros. Só por curiosidade. A verdade é que eu estava fazendo mais do que isso. Estava obcecada. Devorei todos os recursos gratuitos que consegui encontrar online. Palestras traduzidas do YouTube, fóruns sobre negócios e um PDF digitalizado dos ensaios de Warren Buffett que encontrei por meio de um link de download incompleto. Li 3 vezes em uma semana. Rabisquei anotações nas margens de recibos antigos. Sua voz se tornou minha trilha sonora enquanto eu esfregava panelas ou abria massa. Assumi riscos maiores. Alguns fracassaram. Outros explodiram. Aos 20, eu já tinha clientes. Aos 22, investidores. Registrei uma pequena empresa de consultoria com um nome traduzido. Nada chamativo, apenas o suficiente para parecer legítimo. A notícia se espalhou. Ajudei fornecedores locais a otimizar cadeias de suprimentos, aconselhei viajantes sobre investimentos digitais e até criei um curso rápido para outros jovens indocumentados que buscavam construir fontes de renda online. Severina nunca perguntou quanto eu estava ganhando, mas percebeu as mudanças. O novo celular que comprei para ela no Natal, a máquina de café expresso que instalei discretamente na padaria, a forma como paguei sua conta de gás sem dizer uma palavra. Uma tarde, ela olhou para mim e disse: "Você anda diferente agora." Menos como se estivesse esperando algo cair na sua cabeça. Eu ri, mas ela não estava errada. Comecei a enviar dinheiro para abrigos de jovens nos Estados Unidos, doações anônimas, sempre, especialmente para programas na Flórida. Dizia a mim mesma que era apenas uma forma de retribuir, mas no fundo, acho que parte de mim queria que eles percebessem. Que se perguntassem quem estava ajudando aquelas meninas, do jeito que nós não ajudamos. Nunca postei sobre meu trabalho. Nunca contei a ninguém meu nome completo. Eu não queria atenção. Eu queria liberdade, paz, uma vida que não precisasse mais se explicar para as pessoas que a jogaram fora. Mas, mesmo com todo o progresso, mesmo com o dinheiro dos clientes, e a estranha sensação de ser respeitada, eu ainda carregava a garota da padaria em meus ossos. Ela estava quieta agora, mas não se foi. Ela aparecia em momentos de dúvida, em noites sem dormir, antes de grandes decisões. Do jeito que eu ainda vacilava quando alguém levantava a voz, rápido demais. Eu não estava curada, eu estava me reconstruindo. E a coisa sobre construir das cinzas é que você se lembra de cada tijolo que coloca, cada cicatriz que cobre, cada rachadura que teve de preencher com as próprias mãos. Então, quando um certo endereço apareceu em uma lista de execução hipotecária, eu não hesitei. Reservei um voo só de ida para casa. Foi Severina quem viu primeiro. Ela estava sentada à mesa da cozinha, com seus óculos de café da manhã baixos no nariz, folheando uma pilha velha de jornais internacionais que alguém tinha deixado na padaria. Ela nem olhou para cima quando disse: "Você reconhece esse endereço?" Apenas deslizou silenciosamente o jornal pela mesa e bateu o dedo em uma pequena caixa preta no canto inferior. Eu olhei para ele. A rua, a cidade, o código postal. Eu sabia. Cada número. Eu tinha memorizado. Aquela caixa de correio da infância. Porta de tela que rangia. A rachadura na entrada da garagem. Nunca fomos autorizados a pisar naquela casa. A dos meus pais na Flórida. Aquela que compraram depois que me deixaram. Aquela que juraram, de pés juntos nas redes sociais, que seria um novo começo. Agora, estava em execução hipotecária. Sentei-me na minha cadeira e soltei um suspiro, que nem percebi estar segurando. Há um momento que chega quando o universo te entrega exatamente aquilo que uma vez arrancou de você. Não parece vitória. Não no começo. Parece silêncio, como água parada logo antes de uma tempestade. Eu não contei a Severina o que estava pensando. Eu não precisava. Ela sabia. Voamos para a Flórida sob pretexto comercial. Usei meu nome comercial legal. Uma identidade corporativa que construí ao longo dos anos. Limpo, neutro, indetectável. O leilão foi realizado em um estacionamento ensolarado, do lado de fora de um prédio do condado. A multidão parecia um clichê da Flórida. Homens mais velhos, investidores com tablets e casais aposentados com chapéus de sol, se abanando com folhetos. Ninguém olhou para mim 2 vezes. Severina estava ao meu lado, segurando o amargo cartão. Sussurrei os números em seu ouvido, e ela levantou o cartão com calma e muita facilidade. Nenhuma emoção, apenas negócios.
O preço subiu mais rápido do que o esperado. Alguém mais queria a casa também. Um homem de calças caqui e sapatos náuticos que nos olhou de lado, como se estivéssemos em seu caminho. Severina não vacilou. Quando o lance final caiu e o martelo bateu na madeira, a voz do leiloeiro soou. Vendido ao licitante 173. Severina abaixou o cartão lentamente. Não comemoramos. Nem nos olhamos. Apenas ficamos ali, enquanto o leiloeiro seguia em frente. E eu deixei a realidade me inundar. Eu era o dono da casa deles. A sala de estar deles. A geladeira deles. O quarto principal deles, com a janela que dava para a rua. Cada centímetro da vida que tentaram construir sem mim, agora estava em meu nome. Eu não me sentia brava. Eu não me sentia triunfante. O que eu sentia era algo mais frio. Controle, mais nítido. Uma semana depois, eles receberam o aviso. Correio certificado. Linguagem jurídica. 30 dias. Devem ter olhado em descrença, sem saber quem comprou a casa, sem saber que a garota que abandonaram aos 17 anos tinha acabado de assinar a escritura em seu futuro. Eu não tinha terminado. Eles pediram uma reunião. A advogada deles chamou Severina, pensando que ela era a nova proprietária. Disse que meus pais estavam dispostos a negociar e queriam falar diretamente com quem comprara a casa. Eu concordei. Reunião seria marcada em um pequeno escritório imobiliário, nos limites da cidade. Cheguei 10 minutos mais cedo, vestido com um terno azul marinho e óculos de sol. Eles chegaram 2 minutos atrasados. Minha mãe entrou primeiro, com um cardigan bege e óculos de sol grandes, do tipo que faz você parecer frágil. Meu pai seguiu atrás, segurando uma pasta. De couro gasta no peito como se ela pudesse protegê-lo. Eles não me reconheceram, não à primeira vista. Sentaram-se do outro lado da mesa, assentiram rigidamente e esperaram. Eu não disse uma palavra, apenas levantei a mão lentamente e tirei os óculos de sol. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Seus lábios se separaram ligeiramente, como se uma palavra tivesse ficado presa na garganta. Meu pai piscou 2 vezes. Depois, olhou para baixo. O silêncio se estendeu, fino e cortante, entre nós. Você me deixou, eu disse, em um país estrangeiro, sem dinheiro, sem identidade, sem adeus. A mão da minha mãe tremeu. Nós achamos que você nos odiaria menos se simplesmente desaparecêssemos, ela disse, a voz quase um sussurro. Por um segundo, vi algo real em seus olhos. Não era arrependimento. Talvez medo, talvez até vergonha, mas então endureceu, como sempre fazia. Você era impossível de lidar. Sempre dramática, sempre lutando. Nós estávamos nos afogando, e você estava nos arrastando para baixo. Eu assenti uma vez, lentamente. Você deveria ser o bote salva-vidas, eu disse. Não aqueles que jogam as pessoas ao mar. Meu pai ainda não tinha olhado para cima. Diga algo, eu disse a ele. Olhe para mim e diga que não foi sua escolha. Ele abriu a boca, fechou. As mãos apertaram a pasta. Sua mãe pensou... Eu não me importo com o que ela pensou. Ele estremeceu. Você nem tentou impedi-la, eu disse. Você deixou ela me apagar. Sua voz, quando finalmente saiu, estava seca e quebradiça. Eu não pensei que você sobreviveria. Eu me levantei, calmo, controlado. Bem, eu sobrevivi. E agora sou o dono da casa em que vocês moram. Minha mãe piscou. Você está blefando. Eu deslizei a escritura, assinada sobre a mesa. Suas mãos pairaram sobre ela, trêmulas. Severina entrou pelo corredor, com a prancheta na mão e o rosto ilegível. Ela acenou para eles com a cabeça, profissional e fria. Precisaremos das chaves em 30 dias, ela disse. Vocês receberão o cronograma oficial de mudança amanhã. Minha mãe olhou entre nós como se estivesse acordando de um pesadelo. Você não pode fazer isso. Nós somos seus pais, eu a encarei. Não, vocês eram meus pais. E vocês tomaram sua decisão. Ela começou a chorar. Não eram lágrimas de verdade. Não no começo. Era a performance na qual ela sempre se apoiava quando as coisas ficavam complicadas. O ato de mãe frágil e ferida. Mas eu não me movi. Severina colocou um pequeno envelope na frente dela. Estas são as instruções legais, ela disse.
Sugerimos que você as leia cuidadosamente. Meu pai ainda não tinha falado novamente. Seus olhos estavam vidrados, agora perdidos. Mas eu não sentia pena dele. Não mais. Eu me virei para ir embora. Espere, minha mãe disse. Por que agora? Depois de todos esses anos. Parei na porta. Porque eu precisava ver os rostos de vocês quando percebessem que eu não precisava que voltassem. Eu só precisava que soubessem que eu voltei. E então, eu saí. Eles postaram sobre mim online. Me chamaram de mentirosa. Disseram que eu sofri lavagem cerebral. Disseram que eu apareci do nada, sem coração e vingativa, e roubei a casa deles. Eu não respondi. Severina perguntou se eu tinha visto as postagens. Eu os deixei falar, eu disse a ela. Estou muito ocupada construindo algo real. Nós reformamos a casa em 4 meses. O revestimento amarelo recebeu uma nova camada de tinta. O azulejo rachado da cozinha foi substituído por um laminado de carvalho macio. Derrubamos as antigas placas, Viva, Ria, Ame, e as substituímos por prateleiras de livros, fotografias emolduradas e cobertores macios dobrados em cada cadeira. Transformamos o quarto principal em um dormitório compartilhado. 2 beliches, novos colchões, travesseiros lilazes, um cofre para cada menina guardar suas próprias coisas. Severina a chamava de segunda porta, porque para algumas pessoas, a primeira nunca abria. Ela começou a dar aulas novamente, aulas de panificação, toda quarta-feira. Suas alunas eram meninas como eu, jovens demais para ficarem sozinhas, velhas demais para serem responsabilidade de alguém. Ela as ensinava a sovar a massa, a confiar, em suas próprias mãos, a falhar sem desistir. Realizamos nossa primeira festa de portas abertas na primavera. 6 meninas apareceram naquela semana. 2 ficaram em silêncio. Uma não fazia contato visual. Outra chorou quando lhe demos meias limpas. Severina apenas sorriu e disse: "Deixe-as respirar. O resto vem depois." Naquela noite eu estava no que costumava ser o quintal dos meus pais. O ar cheirava a açúcar morno e sabonete de limão. Luz da varanda era suave e dourada. Lá dentro, alguém tocava música por um alto-falante de telefone rachado. Risadas saíam pela janela, risadas de verdade, altas e sem remorso. Severina parou ao meu lado, segurando uma caneca de chá. "Ainda sente que não tem um lar?" Ela perguntou. Olhei ao redor. Vi luz em todas as janelas, sapatos perto da porta, uma garota escovando o cabelo no espelho do corredor, outra enrolada no sofá, finalmente dormindo. "Isso não é apenas um lar", eu disse. "É onde todos nós recomeçamos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você perdoaria seus pais se eles te abandonassem? Por quê? E para você, qual a importância dos seus pais na sua vida? Escreve aqui nos comentários. Eu realmente quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!